Se você não sabe o que está acontecendo, agora você vai ficar sabendo. Hoje a gente vai analisar o Matheus, um dos maiores atletas que a gente já teve aqui no Brasil no cenário de parkour. Ele simplesmente compete em tudo quanto é competição, tá no cenário envolvido em tudo quanto é coisa que acontece, competição, encontro, tudo. E o cara é muito gente boa, grande competidor, grande atleta e professor de parkour também. Então vamos destrinchar um pouquinho quem é esse atleta e se ele tem alguma chance realmente de ganhar lá na SPL. Ele vai competir agora em agosto, ele e o Bião vão competir lá no Canadá. Então vamos falar um pouquinho do currículo dele. Eu não vou falar todas as competições, ele já ganhou várias competições aqui em São Paulo, em outros estados do Brasil. Só que se eu for falar cada uma aqui, primeiro que seria uma trabalheira achar cada uma das competições, porque, sinceramente, nenhuma competição hoje em dia divulga direito as coisas que acontecem. Então não dá pra gente saber direitinho quem ganhou tal competição e por aí vai. Já foi campeão 2 vezes da Volts, só que em categorias diferentes. Em 2022 ele ganhou o Skill, então ele teve um embate muito bom com o André Vilela. Em 2023 ele também teve esse embate, mas ele acabou perdendo. Mas em 2022 ele levou a melhor e conseguiu ficar em primeiro. Em 2024 ele conseguiu pegar o top 1 do Speed, surpreendendo todo mundo. Ninguém esperava que ele fosse tão bem assim no Speed. Todo mundo sabia que ele era muito bom nisso, mas ninguém esperava que ele ia ser o melhor da competição. Mas ele acabou vencendo. Porém, no skill ele também deu muito trabalho. O Biel conseguiu ganhar por muito pouco o skill de 2024. Para vocês terem uma noção, os dois atletas ficaram com 6 pontos na final. A única diferença foi que o Biel fez os 3 skills propostos e o Matheus só fez 2. Porém, esses 2 skills que o Matheus fez foi tudo de primeira. Fica aí a informação. Então vamos lá para os pontos fortes do Matheus. Isso aí a gente já sabe, todo mundo sabe. Tem gente até que chama o cara de Lacheus, porque o homem é muito bom de lachê. Tipo assim, não tem igual no Brasil, gente. O cara é diferente. Ele tem um lachê a nível gringo, nível bom, tá? Dos gringos que é bom mesmo, tô falando. Então, ele é muito bom de lachê e ele sabe usar essa técnica de todas as formas, usando todas as variáveis que são pedidas nas competições e fazendo isso de uma forma muito tranquila. Então, é um movimento que ele controla e domina muito bem e ele consegue sempre executar isso e garantir ponto. Então, normalmente, o que é um divisor de água para os outros atletas, que é se ele vai conseguir ou não fazer aquele lachê muito longe que tem na final, se ele vai conseguir ou não fazer aquele lachê muito técnico que tem na semifinal. Isso é algo que sempre o Matheus se destaca, porque ele consegue pegar aquele skill e garantir um ponto extra, basicamente. Porque a maioria dos atletas não vão conseguir, mas ele vai garantir. E aqui a gente vem para um outro ponto forte dele, que pra mim eu coloquei aqui nas minhas anotações: parkour. Simplesmente o cara é bom de parkour, gente. O cara não tem jeito. O cara sabe o que tá fazendo quando ele tá pulando um muro. Então, ele sabe usar todas as técnicas, sabe se adaptar, tem uma consciência corporal muito boa, muito fora da curva, que ele consegue simplesmente entender muito bem o que o corpo dele está fazendo dentro daquele espaço para poder adaptar os movimentos e mesmo com a altura dele, que muitas vezes poderia ser algo que atrapalhasse para ele fazer movimentos, por exemplo, em lugares menores, em precisões que você tem que ter um corpo um pouquinho menor ou tá mais agachado, ele consegue ainda assim fazer esses movimentos sem demonstrar realmente uma dificuldade grande, sabe? E eu sei que é uma dificuldade, porque eu já treinei com esses caras e fazer movimento baixo para eles que são altos é algo que é muito trabalhoso. Mas ele conseguiu treinar isso até ficar bom. Então, simplesmente eu tive uma trabalheira para achar um ponto fraco nele aqui, tá? Então, vamos lá pro ponto fraco. Eu não consegui enxergar nenhum ponto fraco na técnica. Simplesmente. Em técnica, em parkour realmente, o que é pedido em competições, o que é pedido em skill, não consegui encontrar nada que seja uma defasagem. Ele pode ter uma habilidade ou outra, um move ou outro que é um pouquinho mais fraco, mas ainda assim é algo que, pô, não tem como você virar pra mim e falar que, pô, nossa, isso aqui é um ponto muito fraco dele, ele não vai conseguir ganhar de tal pessoa nisso. Tipo assim, o que é fraco nele, nos outros é o máximo que as pessoas conseguem. Então, o nível ruim dele ainda é o máximo que a galera consegue fazer. Mas o ponto fraco que eu quero destacar aqui é o ponto mental.
Isso é algo um pouco subjetivo, pode ser que ele tenha uma outra impressão quando ele está competindo, mas a impressão que eu tive já vendo ele competir em diversas ocasiões foi de que ele tem algumas questões mentais quando ele está competindo de situações específicas que aconteceram e eu reparei que quando ele, por exemplo, faz um skill, chegou lá, cravou bonitinho, e o pé dele tá um pouco mais para dentro do que deveria, ou tá um pé mais para frente, um pé mais para trás, ele tende a se desequilibrar um pouquinho na cabeça, assim. Ele começa a perder um pouquinho o fio da meada, porque ele julga que ele acertou, mas aí o juiz invalida, e aí ele tem que fazer de novo, e aí se ele fizer da mesma forma e achar que acertou e o juiz invalidar, tipo assim, isso vai entrando na mente do atleta. E eu entendo que possa ser um ponto fraco, que nas competições em que eu vi ele competindo, isso eu digo um pouco mais no passado, viu? Ele tinha esse ponto fraco. Hoje em dia ele já trabalhou um pouquinho mais disso, mas isso ainda é algo que eu enxergo nele, de que ele tem que prestar bastante atenção nisso. Pô, fiz o skill, cheguei, acho que eu acertei. O cara falou que eu não acertei, tá bom, volto lá, faço mais um. Quando o juiz aceitar, beleza, eu vou pro próximo skill. Enquanto ele não aceitar, eu vou fazer de novo até acertar. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que trabalhar bastante na cabeça dos atletas brasileiros, no geral. E até os gringos têm muito problema com isso, a galera fica bem encucada, tipo assim, ah, cheguei, e aí, juiz? Posso descer? Não posso? E aí? Ou a galera chega muito bem, acha que, ah, tudo bem, já cheguei, tá bonitinha a cravada, tá na bita, eu sei que eu acertei. Aí o cara já vai e desce de uma vez. Aí o juiz fala, pô, você podia ter esperado um pouquinho mais de tempo pra eu julgar. E aí o juiz invalida. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar bastante no mental dos nossos atletas, principalmente para ter um bom desempenho lá. Porque, pô, brasileiro indo pra gringa, ninguém vai te favorecer. Ninguém vai olhar pra tua cara e só porque você é tal pessoa, o cara vai deixar você fazer um skill mais ou menos. Vai deixar você fazer uma cravada mais ou menos. Tipo assim, na gringa, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. Você tem que fazer o que o parkour pede, tá ligado? O que o skill tá pedindo. Então, é muito sem conversinha, assim. E junto com esse ponto fraco, eu queria acrescentar uma parada que eu acho que é algo muito importante da personalidade do atleta, que o Matheus, ele se frustra quando ele não acerta algo que ele nitidamente sabe que ele acertaria. Ele sabe que ele poderia ter feito melhor, ele sabe que ele poderia ter executado melhor, e ele sabe que, tipo assim, aquilo pode fazer ele ter que gastar mais energia, ter que fazer mais vezes aquilo, ou ele pode perder um ponto que ele poderia ter garantido. Então ele é um cara que se cobra muito nessa questão de competição, de pô, eu acertei isso aqui, beleza, mas foi mais ou menos. Ele já não fica tão satisfeito assim. Então eu encaro isso como um ponto positivo, mas é algo a se pensar também. É algo que vem do competidor realmente. É mais da personalidade, de ser um cara, pô, com raça, tá ligado? O cara vai lá, quer vencer, treinou pra isso, deu a vida pra isso, deu sangue pra isso. Então ele chega lá e ele faz valer, tá ligado? Então isso eu encaro como uma característica muito boa de um representante do esporte. Porque o cara não vai, pô, o cara não vai pegar uma passagenzinha pra ir pro Canadá ali pra competir na SPL só de brincadeira. O cara vai ir pra ganhar, rapaziada. O cara vai ir pra amassar os caras. Então eu acho que isso é algo muito importante de um competidor de elite. Porque é essa vontade de vencer, sabe? Que é muito dos brasileiros. Então, já falando um pouquinho sobre a SPL, vamos começar a falar sobre o nível técnico. Eu, minha pessoa, tá? Minha pessoa aqui. De novo, venho colocar a minha opinião para jogo. Se quiser discordar, pode mandar no comentário. Pode falar que eu chapei depois da competição acontecer. Façam o que quiserem. Mas a minha opinião é de que o Matheus é melhor do que a maioria que tá no top 10 da SPL. A maioria. O Matheus é indiscutivelmente top 5 do planeta hoje. Em competição, em skill. Tô falando aqui de nível técnico. Se você botar sem cabeça pra competir num skill, o Matheus vai ganhar. O Matheus vai ficar em top 5 pelo menos. Então, com isso eu venho aqui dar meu palpite de que pelo menos o Matheus chega na final da SPL. Você pode vir aqui, depois que a competição aconteceu, manda no comentário, fala que eu brisei. Tudo bem, eu vou aceitar. Se eu tiver errado, eu vou aceitar. Mas eu tenho certeza que esse cara tem potencial pra isso. E não é nem cobrança. Eu já conversei isso com ele. E eu acho que é muito importante a gente ter também o pé no chão. De que, pô, ele vai pra lá, é a primeira vez competindo na gringa. A galera fala inglês, então pode confundir o que é pedido nos skills.
Mas, pô, tá tudo bem, tá ligado? Simplesmente o fato da gente ter um cara que tá indo pra lá representar, tendo um nível altíssimo de parkour, que vai poder representar o Brasil da melhor forma, pô, é algo que vai mudar o cenário, tá ligado? A galera vai olhar pro Brasil com outros olhos. Então isso eu acho que é algo muito legal só de ter alguém lá representando. E a gente não vai ter só um, a gente vai ter 4 atletas que já estão confirmados que vão ir pra SPL. Então isso é muito da hora, tá ligado? De ver que 4 brasileiros vão ter a oportunidade de ir lá e representar a gente. E o Matheus tende a ser o cara que vai levar o nome do Brasil pra final do skill masculino, que é a categoria mais competida da SPL. Essa foi a análise, vou deixar as redes sociais do Matheus aí embaixo, vou deixar as minhas redes sociais aí embaixo também. Então, se gostou, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário, fala o que vocês acham desse atleta, o que vocês acham de outros atletas. E se quiserem, podem me dar sugestões de próximos vídeos, próximos atletas a serem analisados. E fiquem de olho, vou trazer mais atualizações sobre a SPL, sobre os atletas que vão competir lá e sobre todo o cenário que a gente tem para ver um dos maiores atletas que o Brasil já viu de parkour competindo contra os melhores do mundo. Então, muito obrigado, rapaziada. Tchau, tchau.